Ó, pessoal, eu vou fazer com vocês agora uma tabelinha, tá? Ó, a gente vai colocar assim, ó, N, tá? E aí, se vocês olharem aqui atrás, ó, a gente falou assim que o comprimento tava entre o Pzão e o Pzinho, não é? E a gente dividiu todo mundo por 2R, tá? Então, o que que eu vou fazer nessa tabelinha, ó? Eu vou pegar aqui um polígono de N lados, aí eu vou pegar o perímetro dele. Então, eu vou colocar aqui o perímetro do inscrito, tá? Que é o que está dentro. E eu vou colocar aqui o perímetro do circunscrito, que é o que está fora, tá bom? Então, a gente vai colocar aqui o valor desses perímetros para N6. Na verdade, eu não vou colocar o valor do perímetro, tá? Eu vou colocar o valor do perímetro dividido por 2R. Porque aí não importa o tamanho, né? Isso aqui a gente vai fazer para qualquer tamanho. Porque o perímetro vai depender do raio, tá vendo? E depois corta. Então vamos lá, ó. Pro n igual a 6, a gente tem aqui 3 e do de dentro, né? Então o seu hexágono de dentro, o P6 dividido por 2R vai dar 3. Exato, tá? E o perímetro do grande aqui, ó, desse grandão, vai dar 3,46411. Beleza? Então, o hexágono, ó, né, fazendo a mesma coisa que a gente fez para o quadrado, ó, falar que o comprimento está entre o perímetro do grande e o perímetro do pequeno, você descobre aqui que o seu π ele está entre 3,46 e 3. Então, π é alguma coisa aqui no meio, tá? Pode ver que a gente conseguiu uma aproximação melhor do que com o quadrado. Olha a aproximação que a gente conseguiu do quadrado, né? O π está entre 2,8 e 4. Grande coisa. Quando a gente colocou o hexágono, ficou mais preciso. Por quê? Porque o hexágono ele se aproxima mais de uma circunferência, tá? E aí, se a gente for aumentando o n aqui, ó, 12, 24, 48, 192, exemplos aí. Então, esse aqui seria o polígono de 192 lados, né? Seria, tipo assim, uma circunferência, vários ladinhos aqui, ó, bem próximo, inscrito, e vários ladinhos bem próximos aqui, circunscrito. Então, você acaba percebendo aqui que ele vai se aproximar bastante de uma circunferência, né? E aí aqui você tem, ó, vamos jogar os valores aqui. Esse aqui vai ficar 3,1058 e 3,2154. 3,1326, 3,1596, 3,1393, aproximado, tá? 3,1461 e 3,14145 e 3,1418. Beleza? Então, dado que o comprimento da circunferência está entre o perímetro do circunscrito e o perímetro do inscrito, né? Quanto maior o seu número de lados, mais próximo do valor exato você vai conseguir chegar e, portanto, melhor vai ser a sua aproximação de π. Tudo bem? Então, o seu π ele está entre 3,1414 e 3,1418. Tá bom? O π é aproximadamente 3,1415. O 3,1415 é o mais famosinho aí, né? Eu já tive a oportunidade de ver uma pessoa recitar os 100 primeiros dígitos do pi. Foi, tipo assim, uma coisa bem absurda, tá? E nas coisas mais absurdas que eu já vi na vida, né? Era um colega aí que estudou comigo no cursinho. O moleque conseguia aí as 100 primeiras casas do pi, assim, tipo, de boas, sabe?
Não tem como calcular todas as casas do π, tá, pessoal? Porque o π ele é um número irracional, né? Você vai se aproximar do π conforme você aumenta o número de lados dos seus polígonos aí, inscritos e circunscritos. Até que chega um ponto que se você tender para o infinito, você consegue calcular o π com 100% de precisão, né? Mas aí para calcular o π com 100% de precisão, você teria que fazer um cálculo infinito, né? E você não vai conseguir fazer um cálculo infinito. Beleza? Eu vou colocar aqui uma imagem para vocês, tá? Que essa imagem, ela mostra quantas casas decimais do π a gente conseguiu encontrar em função do ano, né? Então, ó, eu vou colocar aí o gráfico e reparem que, tipo assim, de 1950 para cá, a gente passou aí mais ou menos de 10 ao cubo, casas decimais, para 10 elevado a 14. Então, dá uma olhadinha no gráfico. Né? Alguém consegue citar um motivo pelo qual a gente teve essa explosão de 1950 para cá? É claro, né, gente? Surgiu os computadores. A partir do momento que a gente conseguiu desenvolver uma tecnologia mais sofisticada, que é capaz de fazer cálculos que a gente não precisa fazer na mão, o número de casas decimais do π explodiu, né? Tipo, de 1950 para cá, a gente está cada vez mais próximos aí do... Mais próximos não, né? A gente tá longe ainda do número exato, mas porque é infinito, né? Infinitas casas decimais, mas a gente consegue cada vez mais uma aproximação melhor. Cara, tem aplicação você saber o 10 a 14 casas decimais do π? A resposta é sim, tá bom? A gente tem aplicações dessas casas decimais na astronomia, tá? Porque, galera, se liga. Ó. Isso aqui que eu desenhei é uma abertura de, vamos supor aí, 1 grau, tá bom? E eu vou medir vários comprimentos, ó. Se eu medir daqui até aqui, ó, dá um valor aí. Se eu medir daqui até aqui, dá um valor um pouquinho maior. Se eu medir daqui até aqui, dá um valor um pouquinho maior, né? Então, esses arcos aqui, o comprimento dos arcos vai aumentando, não é? Vai aumentando de acordo com que você caminha aqui pelo raio, né? Então, tipo assim, imagina você tá aqui na Terra, beleza? Aí tem uma estrela aqui e tem uma estrela aqui. Aí você quer medir a distância entre essas duas estrelas, né? Aí você mede aqui que tem sei lá, um determinado ângulo. Então, cara, se você errar um pouquinho o seu ângulo, essa sua distância aqui, ela varia aí em ordens de anos-luz, né? Então, tipo assim, a aplicação de um número alto de casas decimais do π é justamente para astronomia, porque na astronomia, pouquinha mudança no ângulo provoca mudanças no comprimento lá na frente muito grandes, né? Então, você ter uma aproximação boa do π aí, não que, tipo assim, atualmente, aqui em 2020, a gente vai precisar usar 10 a 14 do π, né? Mas, tipo assim, não que a gente vai usar tantas casas decimais assim, mas quanto mais melhor para astronomia, entendeu? É um exemplo. Agora, se você vai fazer uma prova, você precisa saber 10 a 14 casas decimais do π? Claro que não. Não tem nem calculadora que te dê esse número de casas decimais. Você vai precisar de um supercomputador para calcular isso, tá? Mas, de qualquer forma, o que você tem que saber? Cara, tipo assim, 3,1 é bom, 3,14 já é mais que suficiente, 3,1415 com certeza não vai fazer diferença na sua vida, e 3 é sacanagem, tá bom? Pelo amor de Deus. Pi, se tu vê uma questão que o cara fala que o pi é 3, é sacanagem, tá, gente? Porque de 3 para 3,14 aí é um cadinho bom, tá?
Então, questão que tem um π igual a 3 aí já perde o respeito, beleza? Bom, seguindo aí. Existem... Então, galera, isso aqui que eu mostrei, ó, é uma maneira, né, de você conseguir um valor do π. É uma maneira aproximada, tá? Existem muitas maneiras de conseguir encontrar o valor do π. Professor, precisa saber como encontrar o valor do π? Não, cara, claro que não. O que você precisa saber é justamente o π, tá bom? Para você, aluno da Epicar, o π é 3,14, é mais do que bom, tá bom? E é isso aí, tá bom? Agora, não precisa saber como encontrar o π. Isso aqui que eu tô mostrando é só para vocês terem fundamento matemático. Como eu disse, isso aqui tá mais para uma aula de história do que para uma aula de matemática, tá bom? Mas essa é a ideia aí. Vamos lá. Se vocês também quiserem ver uma outra maneira de se calcular o π, eu recomendo vocês darem uma olhadinha no experimento de Monte Carlo, que o cara basicamente usa aleatoriedade para calcular o valor do π. Mas quem quiser, dá uma conferidinha aí no YouTube, tá? Monte Carlo, que o cara basicamente pega umas agulhas, aí ele solta as agulhas, faz uns cálculozinhos, ele encontra o valor para π. Muito louco, né? Ele tá trabalhando aí com probabilidade e acaba se deparando com o π, tá? E existem aí outros métodos para calcular, né? Tem séries e séries aí que te dão o valor de π. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma aqui. Por exemplo, ó. Tá falando aqui, ó. Série de Gregory Leibniz. Né? O π é 4 sobre 1, menos 4 sobre 3, mais 4 sobre 5, menos 4 sobre 7, mais 4 sobre 9, e por aí vai, ó. Menos 4 sobre 11. Tá vendo? E infinitamente. Se você pegar aqui 4, subtrair 4 terços, né, que é 1,33, e somar com 4 quintos, cada vez, quanto mais você pegar aqui dessa série, mais aproximado do π você vai chegar, tá? Aí, de repente, você quer um valor muito próximo, você vai até o 17, até o 23 aqui, ó. Tá vendo? Se você não quer um valor muito próximo, você para aqui. Ó, 4 menos 4 terços mais 4 quintos. Né, que seria 4 menos 1,33 mais 0,8. Aí, tu teria aí aproximadamente, ó, 2,66 mais 0,8, 3, Jesus, 3,4 pouco, sei lá. Tem que fazer a conta de cabeça aí, que eu não consigo fazer conta de cabeça mais. Eu tava contando aí, não sei pra quem, que meu ápice de fazer conta de cabeça foi com 17 anos. De lá pra cá, foi um desastre. Dos 17 pros 23, nossa senhora. Isso que dá, né? Fazer engenharia. Engenharia é só calculadora, Excel. Aí você vai desacostumando de fazer conta de cabeça. Mas vocês têm que fazer conta de cabeça, galera. Não tem como. Bom, deixa eu ver aqui o que é mais de interessante que a gente tem para falar sobre o π, antes da gente passar para frente. Galera, eu tô aqui com a Wikipédia aberta, tá? Porque a Wikipédia é o jeito mais fácil de você pegar conhecimentos históricos, né? Aí aqui tem umas historinhas aqui da antiguidade, da aproximação por polígono, ó. Essa aproximação por polígono eu tirei do IESE, mas tá falando aqui na Wiki, ó. Olha lá, imagina tu viver numa época, ó, tá falando aqui que os egípcios, né, no antigo Egito, a galera falava que o π, cara, ele era aproximadamente 22 sobre 7, né? Ó, 22 dividido por 7. Se você dividir 22 por 7, dá, incrivelmente, 3,1428, tá? Que já é uma aproximação bem boa. Então, mas imagina, né? Tu vive numa época que só existe duas casas decimais do π com precisão, né? A galera não ia conseguir fazer cálculos precisos nunca com isso aqui, tá bom?
mas mesmo assim subiram as pirâmides do Egito, né? Aí depois chegou aí na época de aproximação por polígono, que foi essa que a gente fez, né? Aí chegou o Arquimedes aí. O cara conseguiu aí uma aproximação de que o π ele tava entre 22/7, né? E 223/71, né? Então, cara, o Arquimedes já conseguiu aí uma aproximação melhor. E ele fez isso aqui através dos polígonos, né? Então, tipo assim, galera, é simples obter a razão aqui do polígono 192? Claro que não, tá? Isso aqui é difícil fazer. Você vai ter que, tipo, ir aumentando o seu polígono, dobrando os lados dele aí, vai dar uns Pitágoras louco aí, você vai ter que fazer várias vezes. Então não é um processo simples achar essas razões, tá bom? Mas o cara lá na antiguidade, ele conseguiu mandar aqui que o π estava entre 223/71, 223/71 e 22/7, tá bom? Aí depois chegou a computação e aí, né, deslanchou aí esse negócio de dígitos do π, tá? Mas com certeza deve existir alguma competição mundial de casas decimais do π de cabeça. Vai lá e ganha o cara que conseguir falar mais casas decimais e acertar. Aí, sei lá. Com certeza deve existir esse tipo de coisa. É a cara da humanidade fazer isso. Tá. Bom, vamos trabalhar algumas coisas aqui então. A nossa missão agora, pessoal, é calcular o comprimento, tá? Desse círculo. E esse círculo, ele tem raio 10 centímetros, tá bom? Então, se o nosso raio é 10 centímetros, como é que você vai fazer então para calcular o comprimento, né? Que seria daqui até aqui. Então, pausa o vídeo aí e dá uma pensadinha. Bom, o comprimento é 2 vezes π vezes o raio, tá bom? Por quê? Porque o comprimento sobre 2r, pessoal, é π, tá? Então, se você pegar esse comprimento aqui e dividir por 2 raios, né, ou seja, 20, tem que dar π. Então, c sobre 20 tem que dar aproximadamente 3,14. Então, nosso comprimento é 2 vezes 3,14 vezes 10. Tá? Grava aí o valor de 2π, tá? Π vale 3,14, então o dobro disso é 6,28, tá? Então, aqui você tem que fazer 10 vezes 6,28. E você vai descobrir que o comprimento da sua circunferência é 62,8 centímetros. Beleza? Então, o seu diâmetro, lembrando aqui que o seu diâmetro é 20, né? Seu diâmetro não é 10. Seu diâmetro é 20 e o comprimento é aproximadamente 3 vezes isso, né? Então a gente pode aproximar aí para 60, para 62, para 62,8, depende das casas decimais que você usa no seu π, tá bom? Então, ou você pode falar que o comprimento é aproximadamente 6 vezes o raio, né? Ou você fala que é 3 vezes o diâmetro, tanto faz. Vamos para mais um? Agora, pessoal, o seu raio é 6.371 quilômetros, tá? Eu quero saber, então, o seu comprimento. Para essa aqui, pode usar a calculadorinha, tá bom? Aproveita que vocês estão assistindo essa aula aí no celular ou no computador, não sei. Usa a calculadorinha aí para calcular, porque vai dar uma conta quebrada demais aqui, né? Então, me diz aí quanto que vale o comprimento dessa circunferência que tem raio 6.371 quilômetros. Então, ó, o comprimento é 2 vezes π vezes r. Até porque o comprimento dividido por 2r dá π.
Então, o nosso comprimento vai ser 2 vezes 3,14 vezes 6,371 km. Lembra sempre de levar a unidade, tá bom? E então você vai ter aqui que o seu comprimento é aproximadamente aí 40.030 quilômetros. Tudo bem? 40 mil. Bom, adivinhem qual é o raio da Terra? O raio da Terra, pessoal, é 6.371 quilômetros, tá? Então, se a gente desenhar o nosso planeta aqui, ó. Esse aqui é o planeta Terra. Tudo bem? Tem o centro aqui, o núcleo. O planeta Terra ele é aproximadamente uma esfera, tá bom? E a esfera, ela é uma circunferência 3D, tá? Ela é uma superfície que todos os pontos têm a mesma distância do centro, né? Assim como aqui, ó, todos os pontos têm a mesma distância do centro. Então aqui a gente tem o raio da Terra, que vale 6.371 quilômetros. Então isso aqui que a gente calculou nada mais é do que o comprimento do equador terrestre, né? O equador é essa linha que passa no meio da Terra. Então, o comprimento do equador vai ser aí de 40.030 quilômetros. Então, se você quiser pegar aí sua motinha e dar uma volta em torno da Terra, você vai ter que dirigir aí, fazer uma viagem de 40.000 quilômetros, né? Se você dirige aí a 100 quilômetros por hora, né? Então, você vai fazer 100 quilômetros por hora e você quer dirigir 40.000 quilômetros, né? Então vamos pegar aqui 40.030 e dividir por 100 quilômetros por hora. Isso aqui vai dar 400,3 horas. Tá bom? Lembrando que a gente está dividindo aqui quilômetro por quilômetro por hora. Tá? Então, quilômetro sobre hora é hora. Então, se você pegar uma motinha, você demoraria aí 400 horas para dar uma volta no globo terrestre, tá bom? E se você dividir aí 400 horas por 24, você descobre aí que você precisaria de 16 dias. 16,6, vai. Tá? Então, pega sua motinha e você vai dirigir por 16,6 dias em volta da Terra, tá? Aí você dá uma volta e você chega no mesmo ponto que você partiu, tá bom? Claro que não dá pra fazer isso por causa dos oceanos, mas se você pegar aí uma navezinha que voa aí a 100 quilômetros por hora, com certeza você consegue dar aqui essa volta em 16 dias, tá bom? É muito legal, né? Aí, dado que um avião ele voa aí com o quê? Com 700 quilômetros por hora, ou dependendo do avião aí, 1.200 quilômetros por hora, né? Você consegue aí ver quanto tempo demoraria para um aviãozinho dar uma volta em torno da Terra. Legal? Bacana. Vamos fazer outro exercício aqui. Ó, nesse próximo exercício a gente tem o seguinte. Temos aqui o Sol. Beleza? Solzinho muito feliz aí. Temos aqui a Terra. Tá? E a Terra, ela tá dando a volta aí em torno do Sol. Em uma órbita aproximadamente circular, tá? Então vamos considerar aqui que a Terra ela fica dando voltas circulares em torno do Sol, tá? A gente tem aqui um raio, né, que é a distância do Sol até a Terra. Esse raio ele vale 149.600.000 quilômetros aproximadamente. Então é uma distância grande pra caramba, né? Temos aqui então essa distância, beleza?
E a pergunta que eu vou fazer para vocês tentarem pensar aí, tá? Valendo calculadora, é qual que é a velocidade da Terra com que a Terra está girando em torno do Sol, beleza? Pausa o vídeo aí e tenta fazer. Bom, a velocidade, galera, é ΔS sobre ΔT, como a gente aprendeu, né? O ΔS, que é a distância que a Terra vai percorrer, vai ser esse comprimento aqui, tá bom? Então eu vou trocar o meu ΔS pelo comprimento, né, da órbita da Terra. E eu vou dividir isso aqui, então, pela duração. Quanto tempo demora para a Terra dar uma volta em torno do Sol? Né? Demora 1 ano. Então a gente tem que dividir isso aqui por 365 dias. Então a velocidade da Terra vai ser o comprimento, só que quem que é o comprimento? É 2πr. 2 vezes π vezes r, em que r é esse tamanhozão aqui, tá bom? Então daqui até aqui é 150 milhões de quilômetros, tá? Aí o comprimento vai ser aproximadamente aí, 6 vezes isso, tá? Dividido então por 365 dias. Eu fiz a continha aqui na minha calculadora e eu descobri que a minha velocidade, o meu comprimento, né? Então se eu pegar isso aqui e multiplicar por 2 e depois multiplicar por 3,14, vai dar aproximadamente isso aqui, ó. 939.488.000 quilômetros, né? Seria aí 939.488.000 quilômetros. Divididos aí por 365 dias. Tá? Se a gente fizer essa divisão aqui, você vai chegar que a Terra, ela viaja 2.573.939 quilômetros por dia, tá? Se você dividir isso aqui por 3.600, não, por 24, você vai chegar aqui em 107.247 km por hora, tá? Então essa que é a velocidade da Terra. A Terra está andando a 107.247 km por hora aproximadamente em torno do Sol. E aí, rápido ou devagar, né? E se você dividir isso aqui por 3.600, você vai chegar em aproximadamente 29,8 km por segundo, tá? Daqui para cá eu dividi por 3.600, tá? Porque 1 hora equivale a 3.600 minutos. E daqui para cá eu dividi por 24, porque um dia equivale a 24 horas, tá? Galera, não precisa se preocupar com esses números aqui que eu tô colocando, claro que não, tá? O que eu quero que vocês entendam é justamente a ideia, né, de que o comprimento é 2πr e as aplicações disso aqui são praticamente infinitas, tá bom? Você usa isso aqui para tudo. Tudo bem? E a gente achou essa velocidade aqui, ó. Se você jogar no Google aí, velocidade da Terra em torno do Sol, ó, acabei de pesquisar isso aqui no Google, o Google deu pra gente 30,2 km por segundo, que é a velocidade da Terra, tá? Então, como vocês podem ver, muito próximo, né? Aí muda aí um errinho aí de casa decimal ou outro, tá? O pi a gente usou 3,14, tá? E assim por diante. Mas basicamente essa daqui que é a ideia. Beleza? Bom, vamos falar agora sobre radianos. Mas a gente vai falar isso no próximo vídeo, na próxima parte da aula.